Meus irmãos, a palavra de Deus revela quem somos. É o que nós iremos abordar hoje aqui no texto, em Hebreus. A palavra de Deus revela quem somos. No sermão passado, nós ouvimos sobre o verdadeiro descanso. O Senhor prometeu ao povo étnico, a nação de Israel, que lhes daria o descanso. E essa nação foi evangelizada por Deus com este propósito. Nós vimos que Deus falou ao seu povo durante 40 anos, enquanto eles estavam peregrinos no deserto. Falou com aquela geração específica, mostrando a eles a sua vontade, pela instrumentalidade do seu servo Moisés. No entanto, a dureza do coração, a rebelião, a desobediência e a insensibilidades avultados fez com que o povo entrasse em toda sorte de pecados, provocassem ao Senhor e não alcançassem a promessa, o descanso. Caíram no deserto e não entraram em Canaã, Canaã que simbolizava e apontava para um descanso maior, como uma espécie de sombra da graça, a graça divina, a esperança do Messias, assim como também o Shabat, o sábado, que era o mandamento da lei mosaica que apontava e comunicava para um descanso futuro, para algo maior. E na verdade estes símbolos apontavam para quem era o sublime, que é Jesus Cristo. É o propósito do livro de Hebreus destacar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo na vida do crente. Então, enquanto Deus estava lançando os fundamentos, o autor dos Hebreus fez questão de evocar o texto do Velho Testamento, fazendo alusão a Gênesis. E quando Deus estava fazendo o fundamento do mundo, criando o mundo, no 6º dia ele conclui o trabalho, no 7º dia ele descansou. E esse descanso, o Shabat, também desde ali já comunicava. Eu mostrei para vocês que o hebreu piedoso, o judeu piedoso, o homem santo de Deus, encarava como um simbolismo para um descanso que apontava a promessa de alguém. E assim como Deus descansou, nós devemos descansar em Deus. Eu mostrei para vocês que o descanso ali não era fraqueza de Deus, mas sim, Deus estava didaticamente ensinando a nação que ele escolheu. Ele nos mostrou também que o verdadeiro descanso está na pessoa de Jesus Cristo. Ele mostrou para a gente que não foi Josué que foi o verdadeiro libertador. E eu apresentei para vocês a conexão do nome Josué, Jesus, eles transmitem a mesma ideia, salvação. Mas Josué não foi, porque uma geração logo depois adentrou a terra prometida, mas não foi esse descanso prometido. E Josué não foi esse grande libertador ainda que o povo esperava. Era um símbolo também. Josué representava alguém maior que haveria de vir. Tanto assim que ele usou novamente o texto, tomou as palavras emprestadas de Davi em Salmos 95 e falou: se hoje ouvires ao Senhor, não endureçai os vossos corações. O autor sagrado estava dizendo isso aos seus irmãos. E Davi falou 400 anos depois do povo ter entrado na terra prometida. Ele usou essas palavras. Ele nos mostrou também, irmãos, que o verdadeiro descanso do cristão, das suas lutas, das suas dificuldades e crises, não está no céu. E aí, geralmente, a gente pensa logo, a gente está lutando aqui, está se esforçando. O nosso descanso é na glória no céu. Eu mostrei para vocês que a ideia do autor aqui é apresentar que o descanso é Jesus. E que o céu só será um lugar de descanso, e só é um lugar de descanso, porque Jesus está lá. E é para lá que nós estamos indo. É para lá que nós iremos e encontraremos o Senhor. Eu disse para vocês também que símbolos e símbolos só comunicam,
e na fé cristã também tem um símbolo. O cristianismo é a cruz. A cruz aponta sempre para Jesus. Aquele que morreu ali naquele madeiro, e aquele próprio madeiro comunica que ele um dia virá. E ele terminou mostrando para os seus ouvintes que, apesar desse descanso ser Cristo, e todo aquele simbolismo que ele explicou, a gente precisa fazer um esforço. Um esforço por continuar a vida santa, um esforço por continuar na fé, algo que estava acontecendo, um retrocesso na vida daquele povo. Eles estavam escolhendo voltar para o judaísmo e esquecer de Cristo. E eles deveriam se esforçar por continuar aguardando o príncipe da paz, que haveria de implantar o seu reino de justiça eterna. Na exposição de hoje nós veremos como a palavra de Deus vai até o coração do homem, seguindo o fluxo do que o autor já estava falando. E da mesma forma, ele vai nos mostrar como essas boas novas têm poder em atuar em nossas vidas. E ela já vem falando desde Moisés, agora com os apóstolos e na nossa igreja de hoje, através da exposição da palavra de Deus. Então vamos abrir o texto em Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13. Fiz a síntese e situei os irmãos aí na continuidade do sermão. Como de costume, vamos ficar de pé. Nós iremos ler o texto, depois eu vou observando o texto e fazendo as aplicações como a gente já está acostumado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eis a tua palavra, Senhor, que chegou aos ouvidos dos teus filhos, do teu povo. Ó Senhor, faz com que ela desça ao coração. Faz com que ela atinja o objetivo. Ó Deus, ilumina a nossa vida com a tua palavra, porque nós necessitamos dela. Amamos a tua palavra, a tua lei, Senhor. Ela é que conduz os nossos caminhos. Fala conosco, Senhor. Traz vida por meio dela. Nos corrige por meio dela, Senhor. Nos fere por meio dela, Senhor. Faça sangrar por meio dela, Senhor. Para que a gente possa viver, como diz a tua palavra. Se nós ouvirmos a tua voz, a nossa alma viverá. Cumpre o teu propósito, no nome de Cristo. Nós rogamos. Amém. Podem sentar, irmãos. A primeira verdade que eu quero destacar, seguindo o fluxo do autor, na nossa exposição aos Hebreus, é esta. A palavra de Deus não está morta. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não está morta. É importante destacar aqui a expressão palavra que o autor utiliza. Põe os seus olhinhos no texto e você vai ver aí, tão cristalino, a expressão palavra. Palavra de Deus viva. O termo aqui no grego é muito conhecido. É a expressão logos. E o grego você já sabe que é o idioma do Novo Testamento. Foi escrito na linguagem grega. E a palavra foi anunciada, o logos foi anunciado desde o passado. Seguindo o fluxo da ideia do autor, pregada em Moisés,
pregada por Josué, pregada por Davi. Eu estou usando aqui simplesmente os personagens que a gente vê no parágrafo anterior. Mas a gente sabe que este Logos vivo foi sempre anunciado desde os primórdios. Deus Pai anunciou a Adão e Eva no jardim que a mulher nasceria da mulher alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. E esta palavra, este Logos, anunciada, sempre esteve viva. Aquilo que foi prometido nunca havia perdido a sua força, nunca havia morrido. Ela sempre exigiu, quando chegava aos ouvintes, que os ouvintes respondessem a ela com fé. Quando a palavra é pregada, nós precisamos responder a ela com fé. Porque ela é viva, ela fala conosco e ela exige de nós. Ela sempre exigiu de sua audiência: haja com fé, responda a mim com fé. E a mensagem é viva, que chegou aos ouvidos dos nossos irmãos no primeiro século, por meio dos apóstolos, se antes dos seus ancestrais, chegou aos seus ouvidos pela boca de Moisés, pela boca de Davi, pela boca de Josué. O autor está dizendo, esta mesma palavra viva, este mesmo Logos vivo, chegou aos ouvidos de vocês pela exposição que os apóstolos fizeram, pela exposição dos mensageiros que foram separados para pregarem o evangelho. Ela também é viva hoje na nossa igreja, quando abrimos o texto bíblico e procuramos ser fiel na exposição dela. Cada vez que isso acontece, o Logos vivo é anunciado e ela vem com vida, ele vem com vida. E o seu coração é exigido responder a ele com fé. É também a mesma palavra viva pregada por nós hoje. É a mesma palavra que nós, contemporâneos da realidade, da verdade bíblica, anunciamos: aquele que veio a este mundo, que morreu pelos nossos pecados e que leva a salvo aquele que crê. Esta palavra continua viva, meus irmãos. Não é morta, é o Logos eterno. E Deus comunica por meio do Logos. O seu mais belo gesto gracioso reflete de maneira excelsa e formosura tudo o desígnio do Pai. Está vivo o Logos. Onde o Logos está? O Logos é aquele que criou todas as coisas. O Logos vivo de Deus é aquele que sustenta todas as coisas. E esta ideia no autor aos Hebreus está logo no primeiro capítulo, quando ele disse lá no versículo 1, 2 e 3, que Deus havia falado, mas agora ele fala por meio do Filho, do Logos vivo. Por que eu estou falando do Logos? Por que o autor escolheu Logos? Porque a expressão Logos e o conceito palavra viva, ou somente a palavra Logos, era um conceito que já fazia parte da sociedade daquela época, muito bem estabelecido. Para os gregos, no passado, um homem chamado Heráclito, ele era um dos primeiros filósofos. Ele viveu 500 anos antes de Cristo e influenciou muitos filósofos. Ele influenciou Platão, Aristóteles. E ele é que desenvolveu o conceito Logos. Mas ele dizia que Logos, ele ensinava que Logos era a razão suprema e universal. A razão suprema e universal. Heráclito ensinava que o Logos, ou a razão, governava de maneira sublime todas as coisas de eras em eras. Mas, resumidamente, para Heráclito e todos os seus seguidores,
não passava apenas de um espectro apenas de uma cosmovisão racional. Os autores bíblicos viveram neste tempo, irmãos. Viveram em um tempo helenizado, onde a cultura grega fazia parte do seu dia a dia. E os irmãos também, aqui no primeiro século, conheciam muito bem o que significava logos dentro da cultura dele, do seu povo. E o que os autores bíblicos, de maneira inspirada, é verdade, fazia? Sacava essas ideias que fazia parte do cotidiano para comunicar verdades eternas. E aí o autor saca a palavra logos e coloca aqui. Só que os autores bíblicos, eles não bateram na trave como os filósofos, como os estoicos de sua época. Eles entenderam pelo Espírito Santo que logos não era uma razão filosófica. Eles entenderam pelo Espírito Santo que logos é uma pessoa. Abra comigo, por favor, no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João. João, apóstolo de Cristo, vai sacar esta palavra logos para comunicar quem é o logos, quem é a palavra viva. Ele diz: no princípio era o verbo. Essa expressão verbo é palavra para nós, é logos. No princípio era o logos. E o verbo, logos, era Deus. E o verbo, logos, era Deus, estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida estava no Logos. E a vida era a luz dos homens. Jesus é o Logos vivo que pregamos. Ele é a palavra viva para os homens. A vida estava no Logos, estava na palavra. A palavra de Deus pregada é vida aos ouvidos e ao coração de todo ouvinte que crê. E este Deus vivo, esta palavra viva, ressurgiu dentre os mortos. Ele continua falando com o povo, ele continua convidando o povo através da pregação ao arrependimento. Ele continua falando a você esta noite e exigindo de você mudança, arrependimento de pecado. Ele continua falando a você que ele comunica vida a você se você crê. Em Atos capítulo 7, versículo 38, Estevão dá um testemunho maravilhoso usando também a expressão logos. Ele disse que a palavra que foi pregada por Moisés era a palavra viva. Olha, Atos 7, 38. Diz assim: e este Moisés, que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras o quê? Vivas, para nulas transmitir. Moisés sempre pregou Cristo. Observando aqui, irmãos, este testemunho de Estevão e trazendo para dentro de Hebreus, Moisés sempre pregou Cristo, o Logos vivo. Sempre foi a mensagem bíblica. O autor aos Hebreus comunica aos seus irmãos que eles receberam desde Moisés a palavra viva. Cristo sempre foi anunciado e comunicado para salvá-los. E por que então eles devem entender que a palavra de Deus é viva, que Cristo vivo comunicando com eles, eles também devem entender que ela é eficaz. É a segunda verdade. A palavra de Deus, ela é viva, ela não está morta, e a palavra de Deus, ela é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa. Cristo pregado é poderoso. É poderoso para quebrar as algemas do pecado. É poderoso para lhe pôr em liberdade. Não existe nenhuma mensagem mais poderosa do que a mensagem de Cristo.
Não existe nenhuma mensagem que pode transformar a sua vida vazia, efêmera, que não seja a verdade proclamada de Cristo. Por isso anunciamos Cristo, porque Ele é suficientemente capaz de transformar, Ele é eficaz, Ele é poderoso. A expressão eficaz aqui significa isso, dizer que a mensagem designada ao ouvinte, ela opera poderosamente. Eu estou comunicando a verdade do Evangelho aqui, e nesta hora, a palavra, a pregação, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, ela está operando no seu coração. Ela não está estática. A palavra de Deus é viva e é eficaz, ela é poderosa, ela está operando, ela está transformando você. Ela está exigindo que você mude, porque ela não é uma palavra estacionada, estática. A palavra de Deus, ela continua se movendo, ela está operando na congregação hoje aqui. Por isso, o autor está comunicando, e ele havia falado já no versículo 7, no finalzinho, na parte B, procure aí, por favor, ele tomando emprestado as palavras de Davi, e dizendo: hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Se você ouve a palavra hoje, ela exige que você muda e responda a ela com fé. Ela é eficaz para lhe conduzir para isso, porque ela está ativamente operando nos nossos corações, porque ela está ativamente revelando a vontade santa de Deus, mostrando a você que você é pecador, descortinando os teus olhos. A palavra de Deus é viva e eficaz, porque ela faz você se enxergar verdadeiramente quem você é. Ela quebra as ilusões deste mundo, ela quebra os encantos deste mundo, e você a abraça com vida, com fé, com verdade. Ela tem esta função de mostrar a realidade ao pecador, e de mostrar ao pecador que há jeito, que há solução, que há perdão, que há livramento, que há salvação, que Deus te ama e em Cristo Ele se revelou. Ela é viva, ela é eficaz, operando em nosso meio. Quando os pregadores abrem a sua boca e comunicam: arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. A palavra de Deus é também uma outra coisa. Ela é viva, ela é eficaz, e a palavra de Deus, ela é uma espada afiada. Esta é a terceira verdade. Veja no texto. E é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O autor está dizendo aos leitores que a palavra de Deus, ela não é apenas para o consolo. Tem gente que só quer a parte mole da palavra, o pudim da palavra, o docinho de coco da palavra, mas não quer o pé de moleque, né? Não quer a rapadura, não quer a parte dura. Mas a palavra de Deus é uma espada afiada que corta dos 2 lados, meus irmãos. A palavra de Deus comunicada, onde nós devemos responder por fé, ela corta. Ela é cortante e ela corta dos 2 lados. Ela corta de maneira para fortalecer. Ela tem um corte que nos fortalece. Ela tem o corte preciso que nos levanta, que nos anima, que nos devolve a fé, que nos traz a esperança. Se você está desanimado, se você está desesperançoso, se você está desacreditado, vá à palavra de Deus e ela vai te reanimar, porque ela corta nessa direção, ela corta nesse sentido, ela te reanima. Se você está em profunda tristeza e agonia, vá à palavra de Deus e ela vai te levantar outra vez, ela vai te fazer levantar a cabeça, olhar com esperança a vida. Em Salmo 119,
capítulo 119, versículo 50, fala desse corte. Diz lá: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus nos vivifica, nos restaura. Então, alguém inconsolado e angustiado vai até ela e é revivido, revive, nasce outra vez, renasce. Em Romanos 15, 4, Paulo disse: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da esperança e do bom ânimo procedente das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Tudo desde o passado, desde os profetas, foram escritos também com este fundamento. Há um corte na palavra de Deus que nos levanta, meu irmão, que nos anima outra vez. E quando você vem entristecido e ouve a palavra de Deus que te traz de volta o ânimo e a esperança, esse mistério acontece. Você se levanta e sai revigorado. Tudo o que nós precisamos é a Escritura e a palavra de Deus, Cristo pregado, é tudo, é mais do que suficiente. Em 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo também falou: bendito seja Deus e Pai em nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Onde é que Ele manifesta a sua misericórdia e suas consolações? Pela palavra, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possa consolar os que estão passando por tribulações. Na palavra de Deus encontramos o consolo na hora da tribulação. Ela é o corte perfeito na hora da angústia. Ela é o socorro bem presente na hora da tribulação. Então você pode ir com fé e segurança até ela, e ela vai sim te levantar. Ela tem esse corte. Mas a lâmina da espada da palavra não é somente de um lado. Ela corta dos dois lados. Não é aquela peixeira afiada que você tem lá na sua casa não, viu, Joana, que você corta a carne lá. É mais do que isso. É afiada dos dois lados. Ela tem o corte que destrói. Ela tem o corte que faz sangrar aqueles que a desprezam. É uma espada de 2 fios, é o que o autor disse. Ela atinge com precisão quando Deus desfere o seu golpe. Quando Deus desnunda da bainha a sua espada e emplaca o seu golpe, ela fere com precisão. Ela realizará tudo aquilo que foi designada, como Isaías falou: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá, ela fará tudo que me apraz e vai prosperar naquilo que eu designei. O autor sagrado está chamando os seus irmãos a considerarem a palavra de Deus em autoestima, em alto valor. Porque a palavra de Deus, como nós já falamos aqui, é Cristo pregado, é Cristo ressurreto. Mas agora, eu falei para vocês que ela tem 2 cortes, né? E eu tomei um tempo para lhe mostrar o corte que todo mundo quer. Mas deixa eu lhe mostrar o corte que muita gente rejeita. Mas quem está com essa espada na mão, fará. E fará na própria igreja, caso a igreja não dê ouvidos a ele. Abre, por favor, em Apocalipse, no capítulo 2. Vamos ler alguns textos aqui em Apocalipse, só para eu poder ampliar mais o entendimento desse corte, dessa espada. Capítulo 2, versículo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem o quê? A espada de 2 gumes. Quem é aquele que tem a espada de 2 gumes? Jesus Cristo.
ele é a própria espada, ele tem a espada. Ou seja, aquele que tem a espada que consola, porque você tem que olhar a espada de dois gumes com essa leitura. Aquele que tem a espada que consola e aquele que tem a espada que também pune. A mesma espada que consola tem a lâmina que pune. Agora vá para o verso 16. Portanto, arrepende-te. Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com o quê? Com a espada. Que espada é essa? A de dois gumes. Qual é o lado da lâmina que ele vai trabalhar aqui? A da punição. Ele vai virar o lado e ele sabe aplicar muito bem o golpe. Quem aqui vai poder lutar contra ele? Quem pode vencer essa luta? Veja também o capítulo 1. Volta aí para o capítulo 1. Veja o verso 16. João está tendo uma visão aterradora de Cristo. No sentido de tremendo demais, que ele cai como que morto. Cristo toca nele e ele levanta. E lá no verso 16 ele diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de quê? 2 gumes. E o seu rosto brilhava como um sol da sua força. Oh, irmãos, João viu o Senhor todo glorificado. Mas olha o que ele viu na mão direita. O que ele viu na mão direita? Não, ele viu na mão direita o quê? 7 estrelas. E que depois ele mesmo vai dizer, o mistério das 7 estrelas significam as 7 igrejas, que ele vai falar. Significa os pastores. É os pastores. O mistério das 7 estrelas são os pastores. Os 7 cardeais é que são as 7 igrejas. Ele está dizendo, os pastores estão nas minhas mãos. E os pastores nas mãos de Jesus, eles estão vendo o que sai da sua boca. O que sai da sua boca? A espada afiada, que corta dos 2 lados. A minha pregação como pastor de vocês tem que cortar dos 2 lados. Eu tenho que falar sobre Cristo integralmente para você. Eu tenho que ensinar que Deus pune. Eu tenho que ensinar que Deus consola. Eu tenho que mostrar para você porque eu estou na mão de Cristo. E eu estou olhando o que sai da boca do meu Senhor. E eu tenho que fazer a leitura certa para mostrar para vocês o que Ele tem que entregar para vocês. Porque senão vocês vão entrar em uma peleja que vocês não vão vencer. Agora vai de novo para um outro texto em Apocalipse. Capítulo 19 agora e verso 11. Capítulo 19, verso 11. João tem uma visão. Ele viu o céu aberto. Capítulo 19, versículo 11. Eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama, como é que ele se chama? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o quê? Logos de Deus, o verbo de Deus. E seguiam os exércitos dos céus, montados em cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E o que saía da boca dele? Todo mundo via isso. O que sai da boca do fiel e verdadeiro, do verbo vivo? Uma espada afiada para ferir as nações, para julgar as nações. Aqui é a visão onde o Senhor Jesus vai matar os inimigos. Vai punir a humanidade que não creu. E aqui, vai lá para o verso 21. Eu queria ler todo, mas não dá, a gente não tem muito tempo. Os restantes, porque ele
feriu o falso profeta, o anticristo, e enviou para o inferno. E ele vai dizer aqui no verso 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, meu irmão, que ouve hoje aqui, a palavra está lhe mostrando isso. Ela é comunicada para que você se levante, então ela lhe comunica agora para que você se arrependa. Mas também ela comunica a dureza do seu coração, a perversidade do seu ser, e que você precisa mudar. A palavra de Deus é uma outra verdade que eu quero destacar aqui. A palavra de Deus é a espada que penetra mais profundo no nosso ser, revelando o que está escondido. Veja, acompanhe o texto lá em Hebreus. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Dividir o quê? Responde aí. Alma e espírito. E também o quê? Juntas e o quê? E é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. O autor aqui não está falando de dicotomia ou tricotomia. Lembra da aula da escola bíblica, que vocês precisam vir para a escola bíblica, viu? Fica correndo da escola bíblica e está perdendo uma grande bênção. Ele não está ocupado para falar sobre tricotomia, dicotomia, até porque nós entendemos aqui, meus irmãos, pelas escrituras, que os termos alma e espírito, e também coração e mente, na Bíblia é a mesma coisa. Está falando da mesma coisa. São termos intercambiáveis. O autor está dizendo aqui que somente a palavra de Deus é capaz de acessar o mais profundo do homem e atingi-lo em seu âmago. A mudança só vai acontecer se a palavra de Deus sair do seu ouvido e descer no seu coração e atingir o seu centro, o homem real, o homem verdadeiro. Como João disse, capítulo 15, versículo 3, as palavras de Jesus: vós estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Somente a palavra de Deus é capaz de acessar o espírito do homem. Somente a palavra de Deus é capaz de quebrar o seu pecado. É capaz de remover a dureza, remover as algemas. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. E a expressão juntas e medulas refere-se à parte material do homem. A parte que ele se referia ao imaterial é alma e espírito, que fala da mesma coisa. E a parte material, carne, junta e medula, mostra que a palavra de Deus ela é capaz de tratar o homem em todas as suas esferas. Ela corrige o homem no seu espírito e ela corrige o homem nos seus efeitos morais, no seu comportamento. Ela corrige. Mas para que isso aconteça, você tem que deixar e permitir que ela te sangre. E você está disponível e permitir que ela sangre você? Que ela faça o corte dos dois lados em você? Que ao mesmo tempo ela te anime? Que você veja a sua decadência e ela corte, ampute isso de você? Um corte, meus irmãos, comunica dor. Você já cortou a mão cortando carne lá, meninas? Você já teve algum acidente que você se cortou? Não doeu? A palavra de Deus corta e dói, mas o corte é para a vida. Deixe que a palavra de Deus penetre o peito, a sua alma, e rasgue você por dentro. E toque o seu coração. E toque todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja vivendo uma vida imoral. E você precisa deste corte da palavra de Deus. Na junta e na medula. Na alma e no espírito. Na parte material e na parte material. Creia no que você está ouvindo hoje. E essa palavra é eficaz e poderosa. A sexta verdade é que a palavra pregada, ela julga retamente todas as coisas.
ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É o veredito da verdade de Deus. A palavra é o veredito justo de Deus. E o que isso comunica, meus irmãos? A palavra de Deus, ela não está ocupada em te agradar. Vai ter horas que ela vai agradar você. O veredito vai agradar. Mas tem horas que ela vai rasgar de uma maneira que vai sangrar tão profundo que você vai se sentir incomodado, mas ela não está aqui para fazer juízo de valor humano nenhum. A palavra de Deus deve ser pregada com fidelidade, goste você ou não. Ela tem que ser comunicada, ela não vai fazer juízo de valor, ela vai comunicar a verdade de Deus. O crivo está contido nela mesma, ela é fiel, ela é justa, o seu veredito é certo, é correto. Goste você ou não. O homem é corrupto, a palavra de Deus não foi adulterada. Ela permanece a mesma, ela corta e continuará cortando para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Enquanto houver tempo, enquanto ela for pregada, ela estará realizando este propósito. Ela não fará a leitura daquilo que lhe agrade, ela vai comunicar toda a verdade de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus opera assim, ela age assim. Agora aqui no versículo 13, olhem por favor, eu quero destacar duas palavrinhas aqui no versículo 13. Eu julgo muito importante aqui para a gente. A palavra descoberta e a palavra patente. A palavra de Deus, ela está descoberta. E ela descobre tudo. E ela está patente. Vamos ver primeiro esta palavra descoberta. Aqui no versículo 13. E aqui eu extraio mais uma verdade. A palavra de Deus revela a nossa nudez e vergonha. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele que temos de prestar contas. Deus vê a sua nudez. A palavra de Deus revela a sua vergonha. A ideia aqui é que a palavra de Deus expõe as nossas fragilidades. Glória a Deus por isso. Ela não esconde as coisas. Ela mostra os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Quando eu vou à palavra de Deus, eu vejo que eu sou imperfeito. Quanto mais eu averiguo a palavra de Deus, eu vejo que eu tenho muitas vergonhas ainda que eu preciso que sejam cobertas. Quanto mais eu vou à palavra de Deus, eu vejo que eu não sou perfeito e não sou melhor do que ninguém. Quanto mais eu vou à palavra de Deus, mais eu me humilho, mais eu me sinto impotente e mais eu entendo que sou dependente de Deus. Ela vai despindo estas coisas que não prestam de mim, de você. O autor está dizendo aos seus irmãos: não há nenhum irmão que não tenha nada diante da palavra que não fique exposto. Não há nada que a palavra de Deus não deixe de lançar luz. Ela manifesta toda a nossa vileza, tudo que nós escondemos, tudo que nós ocultamos. Você consegue entender que nada na sua vida está escondido diante de Deus? Que você pode camuflar para as pessoas e mostrar uma aparência, mas diante de Deus tudo está descoberto. E quando você ouve a mensagem, ela faz isso, ela amplia, ela ilumina as coisas para a sua vida e deixa tudo exposto. Ela expõe com fidelidade. Ela não vai expor o que você não tem, é o que você tem, é o que você é. Ela não inventa nada, ela traz à luz as nossas impiedades,
tudo que está no recôndito do nosso coração, as nossas vergonhas ficam expostas e aí nós ficamos constrangidos. E quando nós ficamos constrangidos, prova que ela está operando em nós. Prova que o Espírito Santo está nos convencendo. Prova que nós estamos olhando as nossas vergonhas e que agora a gente entende que precisamos ser cobertos, que há um manto que nos cobre. E que manto é esse? É o manto do sangue de Cristo. É o manto que cobre as nossas imperfeições. É aquilo que o apóstolo João disse, que aquele que confessa os seus pecados recebe o perdão, que o sangue de Cristo encobre todos os pecados, encobre a nossa vergonha. E ela também é patente, está patente. Em que sentido, meus irmãos? Exposição. Ela expõe as coisas. E essa palavra patente que o autor usou aqui, comunica quando um animal era levado para ser degolado, para o sacrifício ou para servir de alimento. E aí o pescoço do animal era colocado de uma maneira exposta para que ele fosse imolado. E também comunica a ideia de um prisioneiro que estava sendo levado para ser morto, para ser punido. E o seu pescoço ficava aparente, aguardando o momento que seria desferido o golpe fatal, o golpe final. A ideia aqui é que a exposição das Escrituras nos coloca em uma posição de redição. Nós nos rendemos como ouvimos a palavra. E nós não temos onde correr. Ela nos expõe e nós ficamos rendidos. E esperamos que o golpe será desferido. Assim como um animal que está para ser abatido, ou um criminoso que estaria para ser abatido também, nós não podemos correr. Nós precisamos esperar que ela venha e que ela faça o corte, sim. Que ela faça o corte profundo, sim. E que ela nos mate, sim. Mate as nossas imperfeições, mate a nossa incredulidade, tire toda a nossa vileza, para que nós possamos viver a eficácia que há nela. Deus vence, meus irmãos, a incredulidade do nosso coração, pela exposição da sua palavra. Não devemos lutar contra este golpe. Nós devemos nos render à palavra de Deus, à espada de Cristo. Nós devemos nos render para que ela faça o seu corte dos dois lados, nos edifique e também faça as cirurgias que nós precisamos que ela faça em nossa vida. Ela faça as amputações e ela também impute em nós a graça do seu Filho. E o texto continua dizendo, finalizando, está exposto, patente aos olhos daquele que iremos prestar contas. Prestaremos contas a Deus de tudo o que nós fazemos, meus irmãos. Haverá um dia de prestação de contas. Você que está aqui me ouvindo, já você vai estar diante da palavra. Você vai estar frente a frente com o verbo vivo. Esse dia a Bíblia chama de dia de prestação de contas. Os servos remidos em Cristo, naquele dia, será preservado. Em 1 Coríntios capítulo 3, eu queria ler com vocês esse texto, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15. Diz assim, 1 Coríntios 3, 13 e 15. Manifesta se tornará a obra de cada um. Está falando para os crentes aqui. Pois o dia demonstrará, é o dia escatológico, é o dia da prestação de contas. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecerá a obra de alguém, se permanecer a obra de alguém, porque sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. O fundamento aqui é Cristo. Ele vem falando isso. Aquele que constrói sobre ouro, prata ou pedra preciosa. É Cristo o fundamento. E não constrói sobre palha, feno e madeira. Crentes têm essa construção. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas
esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Haverá um dano no dia da prestação de contas, ou seja, nem todas as suas obras serão aprovadas, crente salvo. Nem todas as nossas obras serão aprovadas. A obra que a gente está construindo, que é madeira, feno e palha, isso vai queimar no fogo da justiça de Deus, no dia da prestação de contas. Mas o que vai ficar são as obras justas, que foram edificadas pelos santos, como ouro, prata e pedra preciosa. O fogo da justiça vai passar, vai depurar e vai permanecer. E aí é isso que ele chama, salvo como que passado pelo fogo. Haverá um dia que nós iremos prestar contas, como Hebreus está dizendo aqui. Todos, eu e você, nós iremos prestar conta de cada palavra que nós ouvimos, cada verdade que nós fomos expostos. E nesse dia, os salvos sofrerão o dano, não é o dano da perdição, porque o salvo não se perde. Mas muita coisa que você não cumpriu da palavra, você deixará de gozar na eternidade. Muita coisa que você não construiu em Cristo, você deixará de receber o galardão na eternidade. É o dia da prestação de conta. Mas haverá o dia da prestação de conta para aqueles que também não são remidos e lavados. E nesse dia não haverá desculpa, choro nem lágrimas. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiam os céus e a terra. É um dia escatológico também, é um dia futuro. E perceba aqui no texto, meu querido, que há uma coisa muito extraordinária acontecendo aqui. Cuja presença fugiram os céus e a terra. Você pode imaginar isso? É um ambiente em um dia em que não existe céu e terra. É uma dimensão onde as pessoas estarão diante de um trono branco para serem julgadas e condenadas. É o dia da condenação de todos os ímpios, de todas as eras, de todos aqueles que resistiram à palavra de Deus. E não se achou lugar para eles. Lugar para quem? Para os céus e terras. É um ambiente que ninguém nunca viu, é uma dimensão diferente. Vi também os mortos. Olha o texto, verso 12. Vi também os mortos. E esses mortos aqui são mortos mesmos, de Marredeci. Mortinho da Silva. É o morto que está perdido para sempre. Os grandes e pequenos, ou seja, pessoas de posse ou pessoas que não tiveram privilégios. Toda a classe, toda a humanidade estará aí. E você não esteja aí nesse dia. Grandes e pequenos, postos de pé diante do trono, expostos diante do trono, diante do juiz, diante de Jesus. Ele é que está sentado no trono. Então se abriram livros. Ainda um outro livro, o livro da vida foi aberto. Principal livro. Ao livro das obras, o livro da vida. Foi lido todas as obras. Ali não tem terra e céu, não é verdade? Então ninguém ali vai se preocupar com o tempo. O tempo não existe nesse dia. Tudo vai ficar exposto. O livro vai ser aberto das obras e vai ser lido tudo que eles ouviram. Viveram, fizeram tudo o que eles ouviram. O livro da vida, o principal, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Estava escrito naquele livro, primeiro livro, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos àqueles que neles estavam. A morte e o além, a morte e além aqui a morte e o além, entregar os seus mortos aqui é sinônimo, morte e além, está falando da mesma coisa. O sentido aqui é que onde estiveram os corpos destes mortos, voltarão apropriadamente para estarem nessa dimensão, para ouvirem o juiz que está sentado no trono, para receberem o seu veredito e condenação eterna. Então, aonde
esse corpo estava no mar, numa enxurrada, soterrado, preso, perdido no espaço, aonde quer que seja, pulverizado, esse corpo voltará e estará em uma condição apropriada para aquele julgamento, mas haverá sim carne e osso naquele ambiente. E esse corpo receberá uma condição, porque depois do julgamento será condenado e vai para o inferno com corpo e espírito, nessa condição apropriada de retorno para ser julgado. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Lá no lago do fogo já está o anticristo e o falso profeta, eles já estão lá. E se alguém, e aí o que o texto diz? Que foram jogados lá todos que não foram, que foram julgados. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, ou seja, todos que estavam em pé diante do trono, grandes e pequenos, e foram julgados, e não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E ali ficarão a eternidade. Haverá, meu filho, meu ouvinte, esse dia também. Haverá o dia da justiça, e eu lhe convido para que você possa participar desse dia da justiça, onde o Senhor redime as suas obras, onde Ele lhe salva, perdoa os seus pecados, e você um dia se encontrará na glória eterna com Ele, para sempre. Sim, nesse dia haverão coisas que você fez dentro da fé que não corroboraram a justiça de Deus, e essas coisas não honraram a Deus, serão desprezadas. Esse será o dano. Mas você que me ouve aqui, que ouve a palavra de Deus semanalmente e não se dobra a ela, tem esse segundo dia, esse outro dia reservado. E nesse dia você não poderá escapar, não haverá um lugar para correr. Estarão ali diante do trono em uma dimensão desconhecida, mas para serem lançados em um lugar de trevas, de choro e ranger de dentes eternos. Que Jesus Cristo salve a tua alma, que Ele salve a tua vida, que você reconheça a graça da palavra de Deus e os benefícios que ela lhe traz. Que você saiba que hoje esta palavra está mordendo o teu coração, mas para que te dê vida, para que lhe traga vida. Nesta mesma palavra que nós pregamos, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo foi aos céus, e Ele mesmo disse: eu vou preparar lugar. Então o Senhor tem lugar preparado aos que creem. Hoje, reate o seu compromisso com Deus. Arrependa-se dos seus pecados e viva esperando o dia da redenção. Que o Senhor Jesus Cristo aplique a sua palavra em seu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. É a espada de dois fios que corta. E que ela faça, Senhor, tudo o que lhe apraz em nós, nos lavando o coração e a alma, para que nós possamos nos aguardar a Ti no dia, Senhor, que já se avizinha, onde estaremos com o Senhor para sempre. Ela também é aquele que corta e condenará eternamente, uma punição eterna àqueles que são irreverentes a ela. Que a tua misericórdia alcance cada vida que está aqui e que eles possam responder a tua palavra com fé. O compromisso não é com o pregador, eles precisam ter o compromisso com a verdade pregada. Que eles possam se arrepender dos seus pecados e receber a nova vida. E o Senhor, pela tua palavra, sustentará cada um deles, dia após dia, até que eles atravessem os portais eternos
esteja contigo eternamente. Livre-os, Senhor. Livre-os pela tua palavra, convencendo-os pelo Espírito Santo desse dia de juízo, onde estarão ali toda a humanidade reunida para ser condenada. Ó Deus, como o Senhor falou com o teu povo no primeiro século, e está falando conosco hoje, que possamos nos apegar à tua palavra e amá-la acima de todas as coisas. No nome de Cristo rogamos estas bênçãos. Amém.